graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 12º dia de estudo do livro Metanoia e hoje o título do nosso estudo é O Perigo das Más Companhias, parte 1. Nós vamos ler juntos o Salmo de número 1, do verso 1 ao 6, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto fizer prosperará, será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existem duas importantes mensagens neste salmo. A primeira delas pode ser vista na analogia da semeadura e da colheita. O homem é como uma árvore que foi plantada numa terra boa, à margem de um rio caudaloso. Por isso, ele frutifica em tempo oportuno. Assim, a prosperidade do homem bem-aventurado está diretamente ligada à lei da semeadura. Precisamos investir hoje, plantar sementes de amor e fé, para colhermos um futuro frutífero de vitória e sucesso. A semente só estará pronta para germinar quando estiver escondida na terra. Podemos dizer que pensamentos são como sementes escondidas no solo da mente, que, no tempo certo, serão manifestados. Outra importante lição neste salmo é que existem duas condições para o êxito em todas as áreas da vida. A primeira delas é que devemos romper com as más companhias. A segunda é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O Salmo 1 é um aviso, é um alerta, uma exortação sobre a importância de sermos guardados das más companhias, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Numa linguagem contemporânea, esse texto pode ser lido assim: Feliz é aquele que se esquiva das más companhias e decide pensar nas coisas de Deus durante todo o tempo. Esse é bem-sucedido em tudo que faz. Os descrentes e ignorantes não entendem isso. Por isso, vivem errantes e terminarão isolados e derrotados. Más companhias, pessoas erradas ou pessoas tóxicas são a causa de desvios, desânimos, tristezas, desentendimentos, desapontamentos, descontentamentos, insegurança, descrença, fraquezas, desobediência, desistência da vida. Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. E na versão Almeida, século 21, nós podemos ler: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Andar com pessoas certas nos fará prosperar. Este conselho está espalhado por toda a Bíblia. Vemos Salomão tratando sobre isso no livro de Provérbios. Provérbios 13, verso 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio. Então nós aprendemos que pessoas nos influenciam muito, mais do que imaginamos. Por isso devemos vigiar as nossas relações. Karl Menninger disse que ambiente é mais importante do que hereditariedade. Sim, Karl Menninger foi um psiquiatra americano muito influente no século passado, e ele disse que meio ambiente é mais importante do que hereditariedade no processo de formação de uma pessoa. Entenda que, quando você nasceu, carregou em si uma herança genética que ao longo dos anos desenvolveram algumas características físicas e até psicológicas. Todavia, sua maior influência para a formação do seu comportamento atual veio do meio ambiente onde você viveu até hoje. Entenda que,
Se uma criança brasileira, por exemplo, após ter nascido, for levada para a China e passar os seus próximos 7 anos em Pequim, sendo criada por uma família chinesa, qual idioma e costumes essa criança terá? Certamente, ela será uma criança chinesa. Você já deve ter ouvido o ditado: me diga com quem tu andas e te direi quem és. Certamente você já ouviu ou leu isso em algum lugar. Isso explica porque muitas pessoas não conseguem mudar os seus resultados. O meio ambiente, as pessoas com quem convivemos, estão sempre exercendo algum tipo de influência sobre nós. Emmanuel James, mais conhecido como Jim Rohn, foi um empreendedor, um autor e palestrante motivacional americano. Este homem disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais relacionamos. A média em peso, a média em renda, a média em conhecimento, a média em estilo de vida. Poucas coisas vão te deixar mais desconfortável, vão te tirar da zona de conforto do que estar rodeado de pessoas melhores do que você. No outro extremo, estar envolvido por pessoas erradas vão sempre te trazer dano, dor e prejuízo. Se você realmente quer resultados extraordinários na sua vida, ande e acompanhe pessoas melhores do que você, pessoas extraordinárias. As más companhias impedem o mover de Deus. Dependendo do lugar onde você estiver e principalmente com as pessoas que estiverem o acompanhando, o mover de Deus pode ficar bloqueado. Pessoas com pensamentos errados podem trazer muito dano. Em Mateus capítulo 13, do verso 53 ao verso 58, nós podemos ler o seguinte: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E por fim, o verso 58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, Jesus, sendo Deus, não conseguiu operar muitos milagres naquele lugar por causa das más companhias, por causa das pessoas erradas que estavam ali naquele lugar. Está claro que neste texto, aquelas pessoas incrédulas, elas estavam impedindo a manifestação plena do poder de Deus. Você já deve ter tido a experiência de estar com determinada pessoa ou num determinado lugar e parecer que os céus estavam fechados. Veja, foi exatamente isso o que aconteceu com Cristo. Ele estava próximo de pessoas negativas, próximo de pessoas tóxicas, próximo de pessoas erradas, num lugar de incredulidade e, por consequência, o poder não fluiu. Então a lição aqui é que não há relação neutra. Pessoas influenciam o nosso comportamento porque antes influenciam a nossa maneira de pensar. Por isso, podemos afirmar que não há relação neutra. Não existem relacionamentos neutros nas nossas vidas. Todas as pessoas, sem exceção, com quem relacionamos, provocam algum tipo de resultado em nós. Pessoas nos alegram ou nos entristecem, nos colocam para cima ou para baixo, nos ajudam ou atrapalham. As pessoas com quem relacionamos têm esse poder de nos fazer o bem e nos fazer sentirmos melhores ou nos trazer dano, dor e sofrimento. Eu tenho aprendido uma preciosa lição de uns anos para cá. Tire as pessoas erradas da sua vida e as coisas erradas cessarão. Então, eu quero encerrar com uma pergunta: quem são as pessoas com quem você está relacionando? Lembre-se sempre: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus te abençoe e te agracie sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.